A enxurrada de amor divino enche a alma de alegria e exultação. Vamos amar a Cristo. Então o nome de Cristo explodirá dentro nós com desejo impulsor, com fervor, com eros divinos. Nós vamos gritar seu nome sem palavras faladas, secretamente. Coloquemo-nos diante de Deus em adoração, com humildade e nos passos de Cristo, para que Cristo nos liberte de todo o traço de nossa natureza caída. Peçamos que nos sejam dadas lágrimas antes da oração. Mas cuidado! Não deixe que sua mão direita saiba o que a esquerda está fazendo. Reze com contrição. Sou digno de receber tamanha graça, ó Cristo. E então essas lágrimas tornam-se lágrimas de gratidão. Fico profundamente comovido. Não fiz a vontade de Deus, mas peço sua misericórdia. Ore a Deus com amor e desejo, em tranquilidade, com mansidão, suavemente e sem se forçar. E quando repetir a oração, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, diga-a lentamente, com humildade, suavemente e com amor divino. Pronuncie o nome de Cristo com doçura. Diga as palavras uma de cada vez. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, suavemente, com ternura, afeto, silêncio, secretamente, misticamente, mas com exaltação, com anseio, com paixão, sem tensão, força ou ênfase excessiva, sem compulsão e pressão. Da mesma forma que uma mãe fala ao filho que ama, meu menininho, minha querida menina, meu pequeno João, minha pequena Maria. Com anseio. Sim, anseio. Esse é todo o segredo. Aqui, o coração está falando. Meu pequeno filho, minha alegria. Meu Senhor, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. O que você tem no coração e na mente, é isso que você expressa com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força e toda a sua mente. Às vezes, é bom dizer a oração Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, em voz alta, para que você ouça com seus ouvidos. Somos corpo e alma interação entre os dois. Mas quando você se apaixonou por Cristo, prefere o silêncio e a oração espiritual. Então, as palavras cessam. É o silêncio interior que precede, acompanha e segue a visitação divina, a união divina e a fusão da alma com o divino. Quando você se encontra nesse estado, as palavras não são necessárias. Isso é algo que se experimenta, algo que não pode ser explicado. Somente a pessoa que experimenta esse estado entende. O sentimento de amor inunda você e o une a Cristo. Você se enche de alegria e exultação, o que demonstra que você possui o amor divino perfeito dentro de si. O amor divino é altruísta, simples e verdadeiro. A forma mais perfeita de oração é a oração silenciosa. Silêncio. Que toda a carne mortal guarde silêncio. No mistério do silêncio ocorre a assimilação a Deus. É aqui que a adoração mais verdadeira acontece. Palavras cantadas na liturgia de vésperas na véspera do domingo de Páscoa durante a procissão para trazer o pão e o vinho para a Santa Mesa. Para experimentar isso, porém, você precisa atingir um certo nível. Então, as palavras silenciam. Lembre-se, que toda a carne mortal guarde silêncio. Essa forma de silêncio é a mais perfeita. É assim que você é assimilado a Deus. Você entra nos mistérios de Deus. Não devemos falar muito, mas deixar a graça falar. Repeti a oração. Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. E novos horizontes se abriram. Lágrimas de alegria e felicidade brotavam de meus olhos por causa do amor de Cristo e de seu sacrifício na cruz. Um desejo insuportável. Nisso está escondida toda a grandeza, o próprio paraíso. Porque você ama Cristo, você repete essa oração, essas 7 palavras, com anseio e com o coração. E, gradualmente, as palavras se perdem. O coração fica tão repleto que basta dizer 2 palavras, meu Jesus. E, por fim, nenhuma palavra. O amor é melhor expresso sem palavras. Mas quando uma alma verdadeiramente se apaixona pelo Senhor, ela prefere o silêncio e a oração espiritual. A torrente de amor divino preenche a alma com alegria e exultação. Essa alma, porém,
Já progrediu antes e se exercitou dia a dia nos salmos e nos livros de serviços da igreja. Agora, as palavras chegaram ao fim. A alma experimenta a humildade divina muito profundamente. Cristo desceu até ela e ela sente a voz divina. É tanto no mundo quanto fora do mundo. Está no paraíso, isto é, na igreja, no paraíso incriado. Inácio Brian Chaninol diz: a oração do coração é altamente desejável. É altamente desejável viver no deserto mais remoto, porque essas circunstâncias são especialmente favoráveis para a oração do coração e o silêncio do coração. O silêncio do coração existe para que nada o distraia, para viver só para Deus. Deus está presente em toda parte e preenche todas as coisas. Tento criar asas para a infinidade e voar entre as estrelas. Minha mente se perde na magnificência da onipotência de Deus enquanto contemplo as distâncias de milhões de anos-luz. Sinto este Deus onipotente diante de mim e abro meus braços e minha alma para estar unida a Ele, para participar da divindade. Na oração, o que importa é a intensidade na oração. O que importa não é a duração, mas a intensidade. Reze, mesmo que por 5 minutos, mas abandonando-se a Deus com amor e desejo. Uma pessoa pode rezar a noite inteira e outra, apenas por 5 minutos. Brian Chaninol, On the Prayer of Jesus, trad. Archimandrite Lazarus Moore, Setor John of Kronstadt Press 1995. Por 5 minutos, e ainda assim, a oração de 5 minutos pode ser superior. Isso é um assunto misterioso, é claro, mas é assim que funciona. Ouça, e eu vou lhe dar um exemplo. Um monge estava caminhando no deserto um dia, e lá ele encontrou outro monge. Ele o cumprimentou dizendo: de onde você vem? Daquela vila ali. E como estão as coisas por lá? Estamos sofrendo com uma terrível seca e estamos no limite. O que vocês fizeram a respeito? Vocês rezaram? Sim, rezamos. E choveu? Nem uma gota. Parece, então, que vocês não têm rezado com intensidade suficiente. Vamos orar a Deus aqui e agora para pedir sua ajuda. E assim eles começaram a rezar. E, de repente, uma pequena nuvem apareceu, que foi crescendo e crescendo, ficando mais escura e mais escura, e descendo mais e mais até que, bang! Começou a chover torrencialmente. O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi uma oração sincera. Uma pequena oração trouxe chuva. Mas o que foi importante foi a sua intensidade. Com esforço e com intensidade, era o que Abba Macário costumava dizer. São Macário rezava intensamente com toda a sua alma, com todo o seu coração e com toda a sua mente. Ele se entregava inteiramente, em alma e corpo, à adoração. Nesse estado, ele levantava os braços e permanecia imóvel devido à profunda intensidade de sua oração. Da mesma forma, alguém que levanta os braços para pronunciar uma maldição contra outra pessoa pode comunicar o mal. Alguém me disse: queremos que você faça uma oração por nós. Eu respondi dizendo: vou orar com meu coração e com humildade ao Senhor. Vou orar com entendimento. O que você quer dizer com entendimento? Ele perguntou. Quero dizer uma oração que é feita conscientemente e com a mente concentrada. Ouça e você verá o que quero dizer. Uma vez, as pessoas se reuniram em uma praça pública exigindo que o profeta Davi falasse com elas porque um grande evento havia ocorrido e todos estavam gritando. O profeta apareceu e disse a elas: cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores. Pois Deus é rei de toda a terra. Cantem com entendimento. J. Onde isso está na Sagrada Escritura? Ele perguntou. Qual salmo é? Quero ir e encontrá-lo. Acho, eu disse, que é o salmo que começa: batei palmas, todos os povos. Salmo 46, nações, aclamem a Deus com voz de júbilo. A pessoa que pertence a Cristo transforma tudo em oração. Devemos referir todos os nossos problemas, sejam quais forem, a Deus, assim como dizemos na Divina Liturgia. Encomendamos toda a nossa vida a Cristo, nosso Deus. Deixamos tudo a Ti, ó Senhor. O que quer que Tu queiras, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. A pessoa que pertence a Cristo transforma tudo em oração. Ela transforma tanto as dificuldades quanto as tribulações em oração. Aconteça o que acontecer, ela começa:
Senhor Jesus Cristo. A oração é benéfica para tudo, até mesmo para as coisas mais simples. Por exemplo, se você está sofrendo de insônia, não pense em dormir. Levante-se, saia do quarto e depois volte e deite-se na cama como se fosse a primeira vez, sem pensar se vai dormir ou não. Então concentre sua mente, recite o louvor e depois repita a oração, Senhor Jesus Cristo, 3 vezes, e assim você adormecerá. Todos os assuntos se resolvem com oração. Mas sua oração deve ser cheia de amor e fervor. Você não deve ter ansiedade, mas confiança no amor e na providência de Deus. Todas as coisas estão abraçadas na vida espiritual. Todas as coisas são santificadas, as boas e as difíceis, as materiais e as espirituais, e tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus. São Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você está em oração, tudo acontece como deveria. Por exemplo, você lava os pratos e não quebra nenhum. A graça de Deus entra dentro de você. Quando você tem a graça de Deus, tudo é feito com alegria e sem sofrimento. Quando oramos continuamente, Deus nos iluminará sobre o que devemos fazer em cada situação, mesmo a mais difícil. Deus falará em nosso coração. Ele encontrará caminhos. Claro, podemos combinar oração com jejum. Ou seja, quando enfrentamos um problema sério ou um dilema, devemos abordá-lo com muita oração e jejum. Foi assim que lidei com muitas coisas. Quando queremos pedir coisas por outras pessoas, devemos pedir secretamente, com oração que seja em segredo e que não apareça externamente. Preocupação e distração não ajudam na oração. Esqueça ligações telefônicas, comunicações e longas conversas com as pessoas. Se o Senhor não ajudar, o que nossos próprios esforços alcançarão? Portanto, o que é necessário é oração, oração com amor. É preferível ajudar as pessoas à distância com oração. Dessa forma, nós as ajudamos da melhor e mais perfeita maneira. Quando orarmos por outras pessoas, devemos dizer, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Ore pela igreja, pelo mundo, por todos. Toda a cristandade está contida na oração. Se orarmos apenas por nós mesmos, isso revela egoísmo. Mas, quando oramos pela igreja, também estamos incluídos dentro da igreja. Na igreja está Cristo, unido à igreja, ao Pai e ao Espírito Santo. A Santíssima Trindade e a igreja são uma só. Seu desejo deve ser este, que o mundo seja santificado e que tudo pertença a Cristo. Então, você entra na igreja e vive na alegria do paraíso. Você vive com Deus, porque toda a plenitude da divindade habita na igreja. Somos todos um só corpo, com Cristo como cabeça. Todos nós constituímos a igreja. Nossa religião tem essa qualidade magnífica de unir o mundo espiritualmente. O poder da oração é grande, muito grande, especialmente quando feito por muitos juntos. Todos estão unidos em oração comum. Sentimos que nosso próximo é como nós mesmos. Essa é a nossa vida, nossa exaltação e nosso tesouro. Todas as coisas são fáceis em Cristo. Cristo é o centro. Tudo se move em direção ao centro e é unido em um só espírito e um só coração. Algo assim aconteceu no Pentecostes. Quando todos ouvimos o saltério e as leituras ao mesmo tempo e no mesmo lugar, somos unidos em audição pela graça de Deus, porque o que o leitor diz é ouvido por todos e todos participam disso. O poder de muitos indivíduos é multiplicado, como quando eles veem algo belo e todos o admiram juntos com profundo desejo. A visão deles, que converge para esse objeto belo, os une. A libertação de São Pedro apóstolo da prisão é um exemplo disso. A oração foi feita pela igreja sem cessar. Essa oração libertou Pedro das correntes da prisão. Amor, adoração a Deus, desejo, união com Deus e união com a igreja constituem o paraíso na terra. Se adquirirmos a graça divina, todas as coisas são fáceis, alegres e uma bênção de Deus. Agora, encontre-me uma religião que torne o homem perfeito e feliz. E que pena não compreendermos essa qualidade extraordinária de nossa religião. Quando enfrentamos um problema, ou alguém próximo enfrenta, peçamos as orações de outros e supliquemos a Deus com fé e amor.
Tenha certeza que Deus se agrada dessas orações e intervém com milagres. Isso é algo que não compreendemos adequadamente. Dizemos, reze por mim, mas sem perceber o poder da oração comum. Ore pelos outros mais do que por si mesmo. Diga, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, e você sempre terá os outros em sua mente. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos um. E assim, quando oramos pelos outros, dizemos, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim e não tem misericórdia deles. Dessa forma, tornamos os outros um conosco. A oração pelos outros, feita com suavidade e com profundo amor, é altruísta e traz grandes benefícios espirituais. Ela traz graça tanto para quem ora quanto para a pessoa por quem se está orando. Quando você tem grande amor e esse amor o move à oração, as ondas de amor são transmitidas e afetam a pessoa por quem você está orando. Você cria ao redor dela um escudo de proteção, influencia-a e a conduz ao que é bom. Quando Deus vê seus esforços, Ele concede abundantemente sua graça a você e à pessoa por quem você está orando. Mas precisamos morrer para nós mesmos. Você entende? Você se aborrece quando os outros estão mal, mas o que deveria fazer é se dedicar à oração para que o que é desejado aconteça pela graça de Deus. Com sua própria sabedoria, você diz aos outros o que deve ser feito, mas isso nem sempre é o melhor. O segredo está em outro lugar, e não no que dizemos ou sugerimos aos outros. O segredo está em nossa devoção, em nossa oração a Deus, para que o melhor para nossos irmãos aconteça pela graça de Deus. Isso é o melhor. O que não podemos fazer será realizado pela sua graça. Na minha vida, a oração ocupa o primeiro lugar. Não temo o inferno e não penso no paraíso. Peço apenas que Deus tenha misericórdia de todo o mundo e de mim. Se eu repito, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim com intensidade, mesmo quando tenho pessoas ao meu redor, não me distraio da oração. É exatamente como quando estou sozinho. Oro, recebo todos no Espírito de Cristo e tenho grande desejo de orar por todas as pessoas. Tento amar a Cristo. Esse é meu objetivo. Por causa de minhas muitas doenças, não sou capaz de falar muito. Mas a oração ajuda mais do que palavras. Eu rezo pelos assuntos que ocupam você, mas isso não é suficiente. Minha oração deve encontrar uma resposta em você. Deus, que envia sua graça sobre nós, deve encontrar nossos braços abertos para recebê-la. E o que Ele permitir será para o benefício de nossa alma. Deus, que envia sua graça sobre nós, deve encontrar nossos braços abertos para recebê-la. E o que Ele permitir será para o benefício de nossa alma. Nada é alcançado, no entanto, se estamos orando e você está dormindo. Muitas vezes, as pessoas fazem acusações contra mim, mas eu sou como um homem surdo que não ouve, e como um mudo que não abre a boca. Ore por aqueles que fazem acusações contra você. Diga, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim, e não tem misericórdia dele, e seu acusador será abraçado nesta oração. Alguém disse algo a você que o incomoda? Deus sabe disso. O que você deve fazer é abrir os braços e dizer, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim e tornar seu acusador um com você. E Deus sabe o que está atormentando seu acusador em seu íntimo, e ao ver o seu amor, Ele se apressa em ajudar. Ele sonda os desejos dos corações. O que São Paulo diz em sua epístola aos Romanos? Aquele que sonda os corações sabe qual é o propósito do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ore pela purificação de cada pessoa para que você possa imitar a oração dos anjos em sua vida. Sim, os anjos não oram por si mesmos. É assim que eu oro pelas pessoas, pela igreja e pelo corpo da igreja. No momento em que você ora pela igreja, você é libertado de suas paixões. No momento em que glorifica a Deus, sua alma se acalma e é santificada pela graça divina. Esta é a arte que quero que você aprenda. Deus quer que nos tornemos como os anjos. Os anjos apenas glorificam a Deus. Esta é a oração deles, glorificação de Deus e nada mais. A glorificação de Deus é algo muito sutil. Ela escapa aos critérios humanos. Somos muito materiais e apegados à terra, e por essa razão oramos a Deus de forma interessada. Pedimos a Ele que organize nossos assuntos, ajude nossos negócios a prosperarem,
proteja nossa saúde e cuide de nossos filhos. Mas oramos de maneira humana e com interesses próprios. A doxologia é uma oração desinteressada. Os anjos não oram para receber algo. Eles são altruístas. Deus também nos deu a possibilidade de nossa oração ser uma doxologia incessante, uma oração angelical. É aqui que está o grande segredo. Quando entrarmos nessa oração, glorificaremos a Deus continuamente, deixando tudo em suas mãos, assim como nossa igreja ora. Encomendamos toda a nossa vida a Cristo, nosso Deus. Este é o cálculo superior de nossa religião.